Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou o Gabriel Monteiro e está na hora do nosso encontro com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. Você é o nosso principal convidado para a conversa, que hoje será com Rafael Cordeiro, CFO e diretor de RI da Mater Dei. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a companhia. A rede Mater Dei de Saúde é a maior rede hospitalar privada de Minas Gerais em número de leitos. São 1.095 distribuídos nas 3 unidades que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa foi fundada há 41 anos e tem a melhor margem EBITDA e margem líquida entre os hospitais credenciados na Associação Nacional de Hospitais Privados desde 2016, até a última publicação em 2019. A companhia oferece serviços hospitalares e oncológicos e é uma referência nacional em saúde. A Mater Dei levantou 1 bilhão e 400 milhões de reais no IPO em abril do ano passado e anunciou que boa parte dos recursos iria para um plano de expansão. Atualmente, a empresa está construindo um hospital em Salvador com mais de 62 mil metros quadrados, 367 leitos e previsão de operação a partir de maio. Depois do IPO, a empresa adquiriu hospitais no Pará. 70% do grupo Porto Dias, a maior rede hospitalar do norte do país, com 2 unidades de diagnóstico e 2 hospitais em Belém. Também comprou 2 hospitais em Uberlândia, 1 em Goiânia e 1 em Feira de Santana. Vamos conversar agora então com o nosso convidado, Rafael Cordeiro, da Mater Dei. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, quase boa noite já. Obrigado aí pelo convite e estamos à disposição de a gente fazer esse bate-bola. Maravilha, nós que agradecemos pela atenção da Mater Dei, sempre presente aqui no BMC Business para trazer todas as atualizações. Eu quero que o senhor fique bem tranquilo, relaxado, para a gente esclarecer todos os pontos aí para os investidores. E para a gente começar o nosso papo, caso algum dos telespectadores ainda não conheçam a rede Mater Dei, poderia nos contar quem é a Mater Dei e um pouquinho da sua história? Claro. Para a gente, para as pessoas que estão conhecendo a rede agora, acabou de passar um pedacinho da nossa história, foi fundada em 1980, um sonho de um empreendedor, José Salvador Silva. Ele começou com um hospital pequeno, depois fomos aumentando em 2000. Em 2014, nós construímos a nossa segunda unidade. Depois, em 2019, a gente construiu o Betim Contagem, a 3ª unidade em Minas Gerais. E a gente está em construção do Hospital de Salvador. Vai ser o melhor hospital do Nordeste, um dos melhores do Brasil. Quem puder nos visitar, a inauguração está prevista está marcada para o dia 1º de maio, imponente, hospital circular, encontro de 2 avenidas, uma obra de arte mesmo, que a gente espera mudar o destino da saúde da cidade de Salvador e até de todo o Nordeste. E a gente resolveu, com essa importância que a gente tem na saúde que a gente tinha para a região de Minas Gerais, a gente achava que podia fazer mais, Gabriel? E que a gente podia oferecer esse padrão, esse jeito Mater Dei de ser pelo Brasil. E a gente começou, após o IPO, com os recursos que a gente conseguiu em abril de 2021, a gente fez uma sequência de M&As, escolhemos locais estratégicos, que a gente chama de hubs, na qual a gente quer ser sempre a primeira ou a segunda referência de saúde na região. E aí nós fomos, como foi divulgado aí para vocês, para Uberlândia, Goiânia, compramos um hospital em Feira de Santana, que terá uma conexão muito grande com o Hospital de Salvador, e a gente adquiriu a maior rede de saúde do Norte. A família Porto Dias se associou a gente, adquirimos 70%, eles continuam à frente da operação. Tem uma operação espetacular, com muita qualidade, muita entrega, e isso nos deixa motivado para continuar caminhando e entregando mais saúde aí para a população brasileira. Maravilha, e gostaria até de retomar aí a questão do IPO. Estão completando neste ano, um ano do seu IPO. Poderia contar um pouquinho dessa trajetória, quais foram os principais desafios, aprendizados e também
Como vocês sentiram essa aproximação com investidores agora? Como que foi essa história aí do IPO? Até estava numa reunião aqui há pouco, ser uma companhia aberta com ações listadas, né, muda muito a dinâmica da companhia. Primeiro, acho que o primeiro fato é essa questão de você ser medido trimestralmente, né, e isso traz uma dinâmica interna de você não estar postergando resultados para dezembro, né, você sempre tem que estar entregando, cumprindo com aquilo que você combinou. A gente tem uma responsabilidade, além dessa parte operacional, assistencial de qualidade, a gente tem a melhor margem do setor, então a gente tem que continuar entregando qualidade, mas entregando resultado financeiro. Acho que isso é um grande diferencial. Então, o primeiro ponto é essas entregas trimestrais. A segunda é um pouco do desafio de você conseguir alcançar os marcos estratégicos, né? E o nosso, a gente tinha um muito claro, que era conseguir utilizar os recursos do IPO, né? O 1 bilhão e 100 que entrou no nosso caixa, de maneira com que a gente alcançasse esses objetivos, mas com disciplina de capital. Então, nós fizemos uma estratégia interna, criamos uma área de M&A, na qual a gente estudou região a região, cidade a cidade, para saber aonde a gente poderia levar. Os recursos são finitos, né, Gabriel? A empresa, ela não pode sair comprando hospital no Brasil inteiro e depois vendo o que dá certo e o que não dá, então você tem que dar os tiros corretos. Então, a gente conseguiu fazer isso de forma brilhante do nosso ponto de vista, até nessa vida aí de companhia aberta, os investidores, os analistas sempre cobram da gente, e é interessante como eu brinco, a gente pulou de fase, né? A gente tinha uma fase inicial dessa dúvida se a gente ia ser competitivo para adquirir, e hoje, você lendo os relatórios sobre a companhia, todos eles vão falar, surpreendeu nas aquisições, nos M&As, e agora tem um desafio de entregar, né, e de integrar as duas coisas junto à rede Mater Dei, qualidade assistencial e resultados. Então, agora a gente o principal foco para esse ano de 2022 é a gente conseguir realizar o planejamento das unidades adquiridas, mantendo a qualidade que sempre a rede Mater Dei entregou. Maravilha, o momento que o telefone ele começa a ficar muito ocupado, que é um monte de gente ligando, querendo saber o que está acontecendo com a companhia. É um prazer recebê-los no mercado, essa aproximação muito importante aí com os investidores, inclusive a todo mundo que está nos assistindo aí, está acompanhando esses resultados aí, essa participação. E ter disciplina, né, Gabriel? De pensar coisas também, né? Você não tem ideia, quando você começa a ter essa velocidade de aquisição, o pessoal acha que o caixa é infinito e que todo negócio é bom, né? Então, a gente tem que ter controle para poder escolher os melhores, saber analisar e descartar aqueles que não são essenciais para o momento, para a gente ter essa disciplina de capital muito bem estabelecida. Maravilha. Eu quero chamar para participar dessa nossa conversa o Vinícius Esteves, especialista em investimentos da Sarinvest. Ele também vai fazer algumas perguntas para o senhor. Boa noite, Rafael, tudo bem? Obrigado aí pela presença, uma grande honra estar aqui falando com você. E bom, já trazendo um pouquinho mais da companhia, do setor, né? Essa perspectiva aí, o setor de saúde tem uma demanda secular e estrutural do envelhecimento da população. Como a companhia espera, de fato, surfar esse mercado e qual é a visão de vocês em termos setoriais, né? O que vocês podem esperar, o que o mercado e para quem está nos assistindo aqui pode esperar para os próximos anos? Boa noite, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Muito interessante a sua colocação, né? Assim, quando a gente expõe a nossa tese, né, de investimento aos investidores, né? A gente começa esse processo durante o roadshow no IPO, você coloca um pouco das alavancas que o seu negócio tem, né? Então, no caso da rede Mater Dei, o potencial de crescimento, levar a saúde, a qualidade de saúde para o Brasil afora, o jeito Mater Dei de ser, a possibilidade de ter um aumento de número de beneficiários que compram planos de saúde privado. Então, o que sustenta esse crescimento, né? Dois pontos. Um é o crescimento da própria economia brasileira, então a gente tem uma correlação muito grande entre o número de beneficiários com o crescimento da economia. A gente teve um fato que foi a pandemia, que quebrou um pouco a regra histórica, porque
a saúde ficou no centro, né? A gente teve uma pandemia e isso fez com que as pessoas refletissem um pouco para onde estavam indo seus investimentos, seus gastos. Então, teve um aumento fora do crescimento econômico, fruto de uma reflexão das pessoas, das empresas, valorizando mais a saúde. E o outro ponto, que você destacou, é esse crescimento, esse envelhecimento da população. Então, a gente surfa uma maior necessidade, mas a gente não quer ter pessoas nos nossos hospitais de maneira desnecessária, né? A gente quer levar uma saúde de forma estruturada. Então, a gente incentiva bastante o acompanhamento, o check-up, você ter qualidade de vida, né? A gente não olha muito a doença, né? A gente quer promover a saúde. Mais pessoas indo no seu hospital por necessidade é ótimo, mas por falta de atendimento ou de não ter uma boa explicação, um bom médico acompanhando ela, não é o nosso objetivo de crescer por crescer, né? Então, é um setor muito interessante de trabalhar, porque você pode ajudar, né? Tem um propósito muito interessante para ajudar uma sociedade, um país como o Brasil. Maravilha. Eu gostaria até de comentar aí sobre as questões de auxílio, do apoio da Mater Dei a sistemas de formação de alunos, de auxiliares de enfermagem. Como vocês estão levando essa questão? Vocês trouxeram a questão de melhorar a sociedade, fazer esse trabalho. Eu acho super interessante a gente pontuar quais os trabalhos da Mater Dei hoje nesse sentido. Um ótimo ponto, Gabriel, que você traz, né? A rede Mater Dei, ela não está hoje focada no ESG, né, na parte ambiental, governança social, por uma questão de ser moda, né? A gente é envolvido e participa da nossa comunidade há muitos anos, né? Quem é da região aqui de Minas Gerais sabe o papel que a família Salvador, né, que é a fundadora dos nossos hospitais e controladora da Mater Dei, é o compromisso que ela tem com a saúde. Então, por exemplo, nós oferecemos gratuitamente nos meses que estão relacionados às doenças, né, dos cânceres, a gente sempre tem um monitoramento muito grande para fazer os exames, oferecer isso para a população. A família tem muitos médicos relacionados à obstetrícia, né, à ginecologia, então a gente valoriza muito os exames relacionados à mulher, tem um valor muito grande. Você trabalhar em um hospital, 80% de sua mão de obra é feminina, é algo bacana de você ver essas pessoas sustentando família, crescendo dentro da instituição. Outro fato super interessante, faz parte do índice da Bolsa, do Great Place to Work, e quando a gente analisa mais profundamente os dados, nós somos uma empresa super inclusiva, então as pessoas de vários gêneros, né, se sentem super confortáveis de trabalhar na rede, não se sentem discriminadas. Então, esse é um processo também de muitos anos. Então, tem várias formas de você contribuir, né, no seu core, né, na sua atividade principal, mas você pode acompanhar e ver o que está acontecendo na sua comunidade e poder auxiliar, né, pessoas de várias formas. Outro ponto importante nesse viés que você trouxe, os nossos prédios, por exemplo, Salvador, da Contorno, todos eles têm reuso de água, têm economia de energia, então a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Maravilha, eu gostaria de trazer essa questão da abertura de capital, dificuldade, você falou da questão de ser medido ali a cada trimestre, ter de expor os dados e também de ter surpreendido o mercado. Gostaria de falar sobre os resultados da companhia para o último trimestre. Um dos pontos que chamaram a atenção foi o aumento do lucro líquido, que saltou 159% em comparação com o mesmo período de 2020. No acumulado do ano, o aumento foi de 125,2%, somando 163 milhões e 600 mil reais. A quais fatores vocês atribuem esse crescimento que surpreendeu o mercado? Antes de ir na sua resposta, né, acho que talvez tenha sido um dos momentos mais estressantes da vida de um profissional, né? Assim, a realização de um IPO é um momento único, né? Se alguém te conta, você não imagina, né? O dia do price, né? Eles vão caminhando, os investidores vão se aproximando, mas no dia que você tem o fechamento ali, que define o preço da sua ação, é
pressão para todo lado, porque na verdade antes do investidor ser o seu parceiro, ele está negociando com você ali um preço, né? Então, e você tem a perspectiva de quanto vale a sua empresa. Mas se tem uma dica que eu deixo assim, né, para as pessoas que pensam em abrir o capital, não deixem de abrir o capital, sabe? Se você tem a oportunidade, precisa ceder um pouco cedo, porque o quanto vale a pena depois, a sua exposição, o tanto que você tem recursos e acesso ao capital de maneira muito mais fácil, mais barata, né? Então, é uma diversificação muito grande. Eu já vi pessoas se arrependendo de não terem feito, e nunca vi uma pessoa que abriu o capital e se arrependeu. Então, fica aí uma dica para quem está nos assistindo e pensa estar no meio desse processo, vale a pena. Vindo para os nossos resultados, né, a gente, como eu coloquei mais cedo, a gente tem os melhores resultados do setor, né? Somos uma empresa, a gente até usa uma expressão aqui, Vinícius e Gabriel, que é a seguinte: somos espartanos em custo, né? A empresa, ela cresceu com o sonho de um médico que construiu um hospital com recursos próprios, então não tinha acesso a todos os planos de saúde à época, como fonte pagadoras, teve que lutar muito, e a ponta que a gente controla numa empresa é o custo. Então, essa disciplina de custo é uma marca registrada da companhia, né? Para tudo, para contratação de novas pessoas, para negociações com fornecedores, para o dia a dia da empresa. Então, assim, para comprar uma passagem aérea, a gente tem essa disciplina como uma força, né? Uma coisa muito cultural e que eu acho que reflete nos números. Esse crescimento, ele é grande. Primeiro porque ele compara com o ano de 2020, foi um ano que a gente sofreu bastante com a questão da pandemia, os hospitais chegaram a gente chegou até o primeiro prejuízo da história da empresa, foi no início da pandemia, em 2020, né? A gente teve num mês específico, no trimestre não tivemos, mas foi o único da história. Então foi um momento muito crítico, né? Várias pessoas se sentiram muito inseguras, empresários super bem-sucedidos, né? Ligavam para a gente para saber o que estava acontecendo, os hospitais vazios, mas ao mesmo tempo vendo aquelas loucuras aonde a pandemia estava atacando de forma muito forte. E aí a gente teve esse crescimento por isso, né? Por a base comparativa, a gente cresce em relação a 2019 também, que é o ano, vamos dizer, um ano normalizado da companhia, por crescer a 40% da atividade normal, mas grande parte disso também está com aquisição, né? Ao adquirir novos hospitais, a gente consolida esses resultados de hospitais maduros e que também geram resultado, lucro líquido, e isso representa esse crescimento pujante para o ano de 2021 em relação a 2020, mas comparado a 2019 também a gente encontra números expressivos de crescimento. Maravilha, eu vou chamar o Vini aqui, que tem mais perguntas para o senhor. Pode mandar bala, Vini. Não, show de bola, Rafael. Você até comentou agora a respeito dessas aquisições, né? E desde o IPO a companhia já anunciou 6 aquisições, sendo 5 instituições hospitalares e mais uma de data science ali, né? E aí eu gostaria de saber, né, principalmente nesses pontos, qual seria o tempo necessário para entregar essas companhias efetivamente, as operações da companhia, e quando que essas sinergias aí, elas podem já ser refletidas aí para os balanços, principalmente da controladora? Boa. Essa palavra, ela pega a gente, né? Eu falo muito com o investidor, né? É integrar e entregar, né? As duas coisas, né? A gente tem que entregar o resultado e integrar a unidade, a nossa unidade principal, né? Aí depende um pouco, vou te ter a liberdade de chamar de Vini, da gente, de cada uma das unidades, né? Quando a gente compra o Porto Dias, que já é uma operação madura, que vem com uma família com pulso forte na operação, com características muito parecidas com a rede Mater Dei, você tem ali ganhos sinérgicos mais pontuais, né? Você tem ali uma compra, uma escala, uma sinergia cruzada, da gente também conseguiu melhorar as nossas operações com a junção com o Porto Dias. Então, você percebe isso de maneira mais diluída e mais pontual, né? Quando a gente trata da maioria dos hospitais no Brasil, vou te dar um número aqui, né? A gente teve 30% de margem EBITDA no ano
de 2021. A média dos hospitais da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, que tem entre 120 e 130 hospitais associados, a média entre 10% e 12%, dependendo do ano que você pega, de margem. Então, a gente tem uma produtividade, uma rentabilidade muito maior, né? Então, você vai comprar hospitais da média da ANAP, né? Você não vai conseguir só achar Porto Dias, que tem boas rentabilidades e operações mais maduras. Então, você vai encontrar coisas ali ao redor dessa média que tem na ANAP. Então, esse trabalho é um trabalho de 12 a 18 meses, né? Um trabalho que você tem adequação de time, então você tem que tentar melhorar o número de colaboradores por leito, que é uma medição que a gente faz, que nos mostra um pouco como que está essa operação. A gente opera ao redor, um pouco abaixo de 6, então tem um hospital que opera com mais de 10 de colaborador por leito, então essa é uma das maneiras de adequar a operação para os fluxos da rede Mater Dei. Comprar, né? Quando você entra numa escala de uma empresa igual a nossa, que tem aí teve um faturamento de 1 bilhão e tem uma perspectiva de faturar perto de 2 bilhões nesse ano com a entrada dos novos hospitais, você já tem outra escala de compra, então você tem ganhos de sinergia nessa ponta enorme. Só que ela não vem no primeiro momento, porque quando você compra melhor, demora para chegar e demora para você usar, que você ainda tem o estoque que está na sua empresa. Então, a nossa perspectiva, na média, para trazer os hospitais para o nível da rede Mater Dei, é um trabalho de 12 a 18 meses, de muito trabalho, né, de linha a linha, para poder ou melhorar na ponta, né, no hospital, esses indicadores, como trazer para a holding, né, para a rede Mater Dei, vamos dizer assim, a mãe, né, a consolidadora, a controladora rede Mater Dei, você traz muitas atividades dentro do nosso centro de serviço compartilhado. Então, aí com isso, você tem uma atividade desempenhada localmente, que tem 3, 4 pessoas. Quando entra com volume na rede Mater Dei, você consegue diminuir isso para 1. Então, você tem um ganho também na parte das despesas operacionais. Então, você trabalha tanto na ponta do custo, quanto na ponta da despesa, fazendo essas sinergias. E outro fator importante é você levar mais credenciamentos, né, nosso relacionamento nacional com as operadoras, para os novos hospitais. Então, a gente também, na ponta da receita, tem o objetivo de aumentar o mercado endereçável para a gente poder ter mais pessoas usufruindo do serviço da rede Mater Dei. Ainda falando dessas aquisições, o que vocês esperam, de fato, da captura de margem para os próximos trimestres nesses hospitais aí adquiridos? E também, já fazendo um pequeno link ali com a A3Data, é uma companhia que ela ajuda muito nesse processo de sinergia, principalmente falando de todo o cronograma de implementação de remuneração dos médicos, né? Que vocês estão já esperando? Isso daí já está, de fato, alguma coisa linkada internamente para já ser implementada nesses novos hospitais? Tá. Gente, eu não vou dar muito detalhe dos números, porque a gente tem uma limitação do regulador, né, da CVM, sobre a questão de guidance, né, então a gente não passa muito perspectiva. Qual que é a nossa intenção, né? A intenção nossa é de levar esses hospitais em até 18 meses para o nível de margem que a rede Mater Dei tem. Né? Cada um com as suas dificuldades, seus pontos que têm que ser melhor trabalhado, mas esse é o nosso objetivo principal. Esse destaque que você trouxe é muito importante, né? O nosso setor ele está mudando e mudando rápido, né? Está tendo muita... as peças estão se mexendo, e tem uma coisa que é importante dessas mudanças, que é o relacionamento prestador de serviço, vamos chamar aqui hospital, com a fonte pagadora, que são as seguradoras na maioria dos casos. E eles, na ponta deles, eles olham muito o indicador de sinistralidade, né? É o que mede eles, para eles terem uma carteira eficiente que gera resultado. Então, aonde que a A3Data entra nesse processo muito importante, né? Ela tem, com inteligência artificial, predição, a gente consegue, com 40 anos de história da rede Mater Dei, ter hoje estudos muito profundos de repetição de eventos, né? Ou seja, esse movimento preditivo, para a gente poder assumir um pouco do risco. Então, para onde está caminhando o nosso setor? Ele saindo um pouco daquele pagamento em que você
paga pelo uso, que a gente chama de fee for service, né? Ou seja, tudo que o cara consome no hospital, a seguradora paga item a item, para um modelo que a gente chama de novos modelos de remuneração, né? Modelos alternativos de remuneração, na qual a gente tem um pouco de compartilhamento do risco. E só pode assumir um pouco de risco quem tem uma operação muito azeitada, com muito conhecimento, com os números na ponta da mão, porque se a gente assume risco desnecessário, a gente está jogando margem fora. Então, de uma maneira geral, a 3Data ela é fundamental nesse processo, ela tem todo o mapeamento desse histórico nosso e nos ajuda a ter velocidade, agilidade para tomada de decisão e dando segurança para a tomada, para as escolhas que a gente faz, né, nos contratos que a gente assina, de maneira que a gente não assuma riscos desnecessários. Perfeitamente. Eu tô vendo a galera no chat aqui falando pra gente distribuir as canequinhas da BMC. Eu vou falar, pessoal, nem eu tenho a caneca, então é muito difícil conseguir essa caneca aqui pra dar uma descontraída na entrevista. E o pessoal tá... Eu vi bastante gente pedindo aqui no nosso chat ao vivo. Então participem aí, mandem as suas perguntas, inclusive, pessoal da Mater Dei. A gente vai tentar esclarecer todas elas aqui na medida do tempo que nós tivemos no programa. E, Rafael, mesmo que focada na integração dessas companhias que já foram adquiridas aí pela Mater Dei, vocês pretendem continuar as aquisições no restante do ano? Eu sei que você mencionou aí, o pessoal fica empolgado, acha que é sair comprando hospital por aí, e há um trabalho muito de inteligência, de investigação ali, de traçar as necessidades da companhia. Existe espaço no balanço para isso, sem a necessidade de levantar capital? E caso haja necessidade de levantar capital, quais seriam as vias aí da companhia que vocês estão olhando? É dívida, mercado de capitais? Há alguma pretensão nesse sentido? Bom ponto. A gente, vamos dizer, com os recursos do IPO, né, mais a debênture que a gente captou em novembro do ano passado, mais ou menos 1.800, 1.850, a gente, com essas aquisições, a gente está equiparado entre as duas fontes, né? O uso e os procedures, né? Da onde vem os recursos, as fontes e os usos. Agora, se a gente tem espaço para poder pegar mais dívida, né? A gente tem o que a gente chama de covenants financeiros, né? Nas nossas debêntures, então a gente tem espaço para poder fazer novos endividamentos e utilizar esse recurso. E a gente tem também espaço no nosso balanço, mantendo o controle, né, para Família Salvador, a gente também tem espaço de emissão de ações. O ponto é que a gente tem que ser muito disciplinado para isso, né? Se a gente agora toma uma decisão de investir e logo depois aparece um investimento melhor, a gente pode não estar fazendo o melhor negócio. Então, o que a gente tem hoje monitorado com muita cautela, né? Ao mesmo tempo, olhando para todos os lados, para onde estão caminhando, né? A performance acionária mostra um pouco isso, né? Das empresas que abriram capital, se você pegar desde o nosso IPO ou do IPO de qualquer uma das empresas do nosso setor, relativamente nós tivemos a melhor performance. Então, surge um monte de oportunidade, gente querendo oferecer empresas, fusões. A gente tem um acompanhamento, monitora, mas de uma maneira mais à espreita hoje, sabe? A integração hoje requer muita energia da companhia. Então, esse é o foco principal. Mas, aparecendo bons negócios, a gente tem essa capacidade de gerar recursos para poder colocar para dentro bons ativos para a gente continuar crescendo. Não é o foco, mas não estamos fechados. Então, é aquele olhar meio de lado, mas sempre participando das discussões e estando atento às oportunidades. Maravilha. E a companhia bateu recordes no ano de 2021, inclusive ganhou um prêmio pelas ações de combate à Covid-19. O que o mercado pode esperar para a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais da companhia e como que o ticket médio deve ser impactado pelo arrefecimento da pandemia e também pela retomada gradual aí dos procedimentos eletivos? Esse é o nosso dia a dia, né? Assim, do nosso trabalho, como funcionam um pouco os hospitais, né? A gente tem uma capacidade de leitos, né? A gente tem, então, a capacidade instalada e a gente tem os leitos operacionais. À medida que está tendo mais
uso do seu hospital, a gente vai aumentando o número de leitos operacionais, e para isso você tem que contratar pessoas, né? Então você está muito certo de que aqueles leitos que você está abrindo são leitos que realmente vão gerar receita, porque se você acredita num crescimento que não vem, você coloca custo, que diminui margem, e você também tem uma diminuição do ticket, né? Porque você tem a mesma receita dividido por menos leitos. Então, é um trabalho que é quase uma arte, né? Essa questão de gestão de leitos, perspectiva de movimento, abertura de leitos e fechamento deles em certos momentos, são pouquíssimas empresas que conseguem ter isso para manter rentabilidade. Esse é um dos grandes diferenciais da Rede Mater Dei e uma das alavancas do potencial de crescimento do nosso faturamento futuro. Então, a gente trabalha para alcançar um público maior, buscando mais credenciamentos, buscando mais médicos para trabalhar nas nossas redes, né? A nossa marca é uma força por si só, então se associar a bons médicos, a especialistas, a pessoas que têm um fluxo de paciente grande é uma das intenções e uma das nossas estratégias para 2022. Maravilha. Vini, tem alguma pergunta engatilhada aí para a gente soltar já? Aqui, se depender de mim, a gente vai fica embora aqui, né? Até Pergunta de madrugada aqui, pergunta que não falta. Rafael, vamos juntos. Rafael, tá no pipeline já da Mater Dei a inauguração aí de fato do tão esperado Mater Dei Salvador, né? E aí vocês colocam que é para o primeiro semestre, mais precisamente ali mais para maio. Eu pergunto, né? As obras seguem conforme o planejado? E ainda falando desse projeto de vocês, quando que vocês esperam de fato que o hospital atinja uma certa maturidade, principalmente em termos de receita e margem, para nós analistas aqui também começar já a poder incorporar isso nos modelos? Então, em primeira mão aí, né, vai ser inaugurado dia 1º de maio, então agora já tem data e começa a operar dia 2 de maio, então agora a gente já está na contagem regressiva. A gente aqui vibra a cada foto que a gente recebe, que a gente instalou mais uma coisa no hospital, né? É um fogão com Wi-Fi, lá é um dos hospitais mais modernos do mundo. Então, assim... E muito bonito, que eu vi várias fotos e meus parabéns, aí o hospital tá muito bonito mesmo. Os arquitetos brilharam, viu? Os engenheiros também, né? Nossa equipe de engenharia, o pessoal que acompanha a obra, essa é uma das atividades do Dr. Henrique, né, que é o nosso presidente, ele fica em cima, porque ele sabe da importância disso. Então, assim, a humanização do hospital ficou espetacular, né? Outro dia a gente até comentando, assim, detalhes, né? Você está numa unidade de tratamento intensivo neonatal, pediátrico, em cima do bercinho da criança tem uma estrela, assim. Então, a humanização, né, utilizar o hospital, geralmente você está no momento em que você está fragilizado, né? No seu nascimento, que a gente também é bastante forte nisso, que é a alegria do hospital, a maioria das vezes que você vem ao hospital é para buscar socorro, né? Então, a fragilidade da pessoa e da família é muito grande. Então, todo aconchego, né? Toda a humanização possível que possa se dar é muito importante. Então, a gente está cuidando de cada um dos detalhes, né? A gente tem um vão central que entra uma luz natural e tem uma árvore embaixo que reflete uma sombra. Então, assim, são coisas que foram pensadas e que a hora que vai ficando pronta a gente fica apaixonado, admirado. Mas esse é o primeiro passo, gratidão, né? Fazer um prédio é fácil, né, Vini? É difícil, você precisa de recursos, né? Mas agora que vem a grande batalha, né? Qual que é? A gente funcionar bem, entregar uma boa saúde, atender bem aos nossos pacientes, ter os nossos médicos como parceiros. Eu acho que agora vem a dura realidade, né, da gente trabalhar. A gente tem todo o arcabouço ali para funcionar bem. Estamos muito animados. A cidade, assim, como você colocou, o projeto por ser redondo, né, ele é muito imponente, né, e ele é no encontro de duas avenidas. Então, não existe uma pessoa que passa em Salvador no Rio Vermelho que não pergunta o que é essa obra, né? Então, a responsabilidade aumenta com isso, mas eu posso afirmar para vocês, contem conosco que vai ter um atendimento de alta qualidade para a cidade de Salvador, para o estado da Bahia, para todo o Nordeste. Maravilha, eu queria trazer aí uma das perguntas que apareceram
no nosso chat aqui, nosso chat ao vivo. Quero incentivar o pessoal aí, mandem suas perguntas para a Mater Dei aqui. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Essa pergunta do Rui das Neves, sempre aqui presente nas nossas transmissões. Rui das Neves, ele pergunta qual a porcentagem dos imóveis dos hospitais são próprios e dos próprios há alguma pretensão de vender e alugar para algum fundo imobiliário com contratos atípicos. Então, a essa indagação, o Rui das Neves, que é craque em fundos imobiliários, trouxe essa dúvida aqui para nós. Boa pergunta, e ele está antenado aí, porque essa é uma das fontes de recursos que a companhia pode buscar, né? Então, resumindo, as operações Mater Dei originais, né, que são Salvador, as duas de BH e Betim Contagem, pertencem à família. Então, já tem um contrato de aluguel, até a gente família cobra um aluguel abaixo de mercado, né, para incentivar a operação. Os hospitais de Belém pertencem à família Porto Dias. Todos os demais hospitais que a gente adquiriu são propriedades nossas. Então, os hospitais de Uberlândia, Goiânia, Feira de Santana, são todas possibilidades da gente fazer algum tipo de operação dessa, ou de um aluguel, né, de passar o imóvel a alugar de volta, a gente pode fazer um CRI, tem várias possibilidades de serem feitas com a parte desse ativo que a companhia teve ao adquirir os hospitais. Perfeito. E a Rede Mater Dei mais do que dobrou a sua capacidade em número de leitos pós o IPO. Quais expectativas aí que o mercado pode esperar de números de leitos para o final de 2022, visto que há algumas unidades que possuem capacidade de expansão, vide aí as unidades de Porto Dias? Isso. A gente tem uma capacidade instalada de aproximadamente 2.800 leitos. Quando a gente fez o IPO, a gente tinha 1.081 leitos, mais 367 leitos de Salvador, o que dava 1.448, o que dobrou, né, o número de leitos em um ano, né, de capacidade. Quando a gente vai falar de operação, aí depende um pouco de cenários, né? A gente acha que esse ano, se Deus quiser, a pandemia está ficando para trás, então a gente pode ter uma operação mais normalizada, na qual a gente consegue voltar ao nosso plano original de crescimento das unidades com abertura de novos leitos, tanto em Belo Horizonte quanto em Betim Contagem, né? Essa abertura de Salvador também vai trazer uma oportunidade de aumento de leitos operacionais. Antes eram só capacidade, né? Hoje a gente vai abrir uma operação ao redor de 80, 100 leitos em Salvador, e a gente tem uma inauguração prevista de uma unidade em Porto Dias de 140 leitos em novembro desse ano. Então, essas são um pouco das perspectivas. Os hospitais que a gente adquiriu são hospitais que já têm uma capacidade elevada de utilização, então vários deles já estão entre 70% e 80% de taxa de ocupação. Se esse crescimento continuar, a gente tem que buscar algum brownfield, né, crescer as unidades, fazer algum tipo de investimento para a gente continuar crescendo o atendimento às populações locais. Não, show de bola, Rafael. E até trazendo todo esse arcabouço aí da primeiro mês ali de IPO da companhia, vocês divulgaram aí de fato, se eu não me engano, acho que foi o primeiro comunicado da companhia, na relação ali da aquisição do edifício por parte dos controladores, né, da JSS lá em Nova Lima. Eu queria saber do seu lado, né, do lado da companhia, se já existe alguma novidade em relação a esse projeto, se tem alguma coisa que está no pipeline aí de fato para a implementação aí de uma nova unidade hospitalar aí nesse terreno. Então, vamos lá. Realmente, você está por dentro aí. Foi o nosso primeiro comunicado e o primeiro de tudo esquema, né? Então, eu lembro bem desse comunicado. E até gerou uma frustração ao mercado por ter sido o primeiro comunicado ser uma aquisição dentro da área que a gente já era dominante, né? Então, houve uma preocupação do mercado, esses caras vão crescer onde eles já são grandes, né? Esses caras são loucos, né? E aí a gente tem a gente trabalhou isso com o mercado, explicando que há não sei se vocês conhecem BH, né, mas Belo Horizonte teve um crescimento da região sul indo para Nova Lima, né? Então, hoje, perto ali da região do BH Shopping,
a gente teve um crescimento da região do Belvedere, que é em BH, e também da região de Nova Lima, que a gente chama de 6 pistas. E com essa questão da dificuldade de trânsito na cidade, hoje, você para deslocar são belo-horizontinos que moravam aqui perto do nosso hospital e que estão se deslocando para lá, criando 2 polos de alta renda na região de BH. E esse Nova Lima, né, essa região, faz com que tenha o maior número de ricos do Brasil. Saiu uma reportagem sobre isso. Então, tem uma população que é o nosso público neste mercado de Nova Lima e que com a dificuldade de transporte, porque hoje um trânsito para você sair de lá e vir para os nossos hospitais demoraria perto de 30 a 40 minutos, quando não é mais de 1 hora, a gente ficaria sem um atendimento a essa população que é originalmente os nossos clientes. Então, a gente viu uma oportunidade da gente ser competitivo também em Nova Lima. A família adquiriu um prédio que era da Faculdade Milton Campos, e a gente está fazendo um projeto para fazer um retrofit no prédio e fazer uma operação. Então, a gente teve uma autorização para a gente fazer a parte toda da demolição, então a gente está fazendo e readequando readequando a parte da fundação para a gente poder botar um L ponto, e a gente está acabando de desenvolver o projeto para ver para ver qual projeto que a gente coloca lá, quantos leitos e qual especialidade. Maravilha, e esse foi Rafael Cordeiro, CFO e diretor de RI da Mater Dei. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no BMC Business. Já fica convidado para as próximas divulgações. A gente vai acompanhar essa história aí da Mater Dei com capital aberto na Bolsa de Valores. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Vini, Gabriel, é um prazer. Segunda vez que eu participo. Eu estou sempre à disposição para poder falar com vocês, tirar as dúvidas dos nossos investidores. Engasguei aqui no final. Ficou mais tempo aí do que... Essa última vez dá uma sabotada na gente nos piores sabe, momentos. faz ao vivo. Aí minha garganta aqui. Então a gente está à disposição quando tiver uma nova dúvida, uma nova oportunidade, discutir setor, tendências, estou sempre à disposição. Vocês eu tenho acompanhado no Twitter, no canal de vocês do YouTube. Parabéns pelo projeto de vocês, eu acho que vocês estão trazendo para a nossa área de business, né, de uma maneira simples para as pessoas entenderem. Então, continue firme e conte comigo. Maravilha, eu vou ficando por aqui. Eu também agradeço o Vinícius com as suas perguntas. Muito obrigado, Vini. Primeira participação aqui no BMC Business. Espero que volte aí mais vezes para fazer essa repercussão aí com as companhias. Não, show de bola. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael, também, por explicar aí sobre a companhia e os principais pontos de dúvidas aqui que a gente trouxe. Até mais. E aí, já que o Rafael levantou essa bola, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no Twitter, se inscreverem no canal do Telegram da BMC, fique à vontade. Viu que eu estou por dentro da sua empresa, hein? Estou acompanhando. Olha só, aí sim. Agradeço, inclusive, aí todo o apoio. A gente está nesse projeto crescendo cada vez mais. É um orgulho enorme participar aqui da BMC News e ver esse projeto crescendo. A gente conta aí sempre com a parceria de vocês do mercado, que venham aqui, esclareçam nossas dúvidas, falem com a gente, falem com todo mundo que está em casa acompanhando essas informações. Mas lembrando aí também que você pode acompanhar as notícias do mercado também nas nossas redes sociais. Vou chamar agora para o Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo aí no mercado nacional e internacional, porque aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu! Obrigado. Boa noite. É isso aí, um abraço a todos vocês, uma boa noite, sigam acompanhando aí a programação da BMC News.